Níveis de análise linguística. Na aula de hoje falaremos sobre os níveis de análise linguística. O linguista Emily Benveniste, em um texto intitulado Os Níveis de Análise Linguística, publicado em um de seus livros, Problemas de Linguística Geral 1, afirma que um linguista, ao se propor a analisar a língua, inevitavelmente se depara com a sua complexidade. Por esse motivo, para que a análise se suceda, parece ser essencial que se estabeleça uma diferença de nível de análise entre os fenômenos passíveis de serem estudados. Por isso, nessa aula, falaremos especificamente da noção de níveis de análise linguística, destacando 4 níveis: o nível fonêmico ou fonológico, o nível morfêmico ou morfológico, o nível do lexema, da palavra enquanto signo linguístico, e o nível da frase. Para a apresentação desses 4 níveis, seguiremos o autor, o Emily Benveniste, que nesse texto ao qual já nos referimos, estabelece que o procedimento de análise dos níveis de análise linguística consiste em 2 operações que se comandam mutuamente e das quais todas as outras dependem: a operação de segmentação e a operação de substituição. Vamos compreender o que são essas 2 operações. A segmentação consiste em decompor um signo ou um texto em porções cada vez mais reduzidas até os elementos não decomponíveis. Um exemplo: o signo pato. É possível segmentá-lo em 4 elementos: P, A, T, O, conforme vocês veem na tela. O signo tendo sido segmentado, é possível proceder a algumas substituições que transformariam essa sequência em outro signo do português. Por exemplo, é possível substituir P por B em pato e teríamos bato. Pode-se ainda substituir P por T em pato e teríamos tato. De modo que, se aplicarmos a cada um dos elementos de pato as substituições possíveis, obteremos um repertório de todas as substituições admissíveis em português, cada uma delas, por sua vez, constituindo um segmento identificável em outros signos. Eu digo as substituições possíveis porque nem todas são possíveis. Por exemplo, não se pode substituir P por D, porque dato não é uma sequência que constitui um signo do português. Mas efetuando as substituições possíveis, progressivamente, de um signo a outro, obtém-se o conjunto de elementos passíveis de constituírem signos no interior de um sistema linguístico, bem como a totalidade das substituições possíveis. Trata-se do método de distribuição, que, de acordo com Benveniste, consiste em definir, por intermédio de uma relação dupla, cada elemento pelo conjunto do meio em que se apresenta. Essa relação dupla de que o autor fala pode ser assim definida. Relação sintagmática é a relação do elemento com os outros elementos simultaneamente presentes na mesma porção do enunciado. Vamos ver um exemplo. A relação que P mantém com um ato. Neste caso, significa que P é um elemento que pode compor sequência com ato, formando um signo em português. As relações sintagmáticas são contrastivas. Em pato, por exemplo, os elementos P, A, T, O estão em relação de contraste, o que garante o estabelecimento de distinções entre eles. Sem isso, não seria possível compor signo. Em um nível superior de análise, na relação entre palavras na frase, por exemplo, as relações sintagmáticas também são contrastivas. Em este homem é generoso. Homem mantém relações de contraste com os outros elementos do enunciado. Este é generoso.
Essas relações garantem a distinção e consequente discriminação dos elementos que formam a frase. Sem isso, não seria possível compor frases. O outro tipo de relação de que fala Benveniste é a relação paradigmática. A relação paradigmática é a relação que um elemento mantém com os outros elementos mutuamente substituíveis na mesma porção do enunciado. Por exemplo, temos a relação de substituibilidade que P mantém com B, considerando o contexto linguístico ato. As relações paradigmáticas se estabelecem por meio de relações de oposição. Assim, por exemplo, na frase anteriormente considerada, este homem é generoso, a palavra homem está em relação de oposição unicamente com as palavras que podem substituí-la no contexto da frase. Está, pois, em relação de oposição com o velho. Este velho é generoso, mas não com criança. Este criança é generoso não é uma frase possível em português, porque a palavra homem não é substituível por criança no contexto linguístico da frase em questão, devido às restrições de concordância nominal impostas pelas palavras este e generoso. Benveniste observa que as operações de segmentação e substituição não têm o mesmo alcance. Segmentados os elementos de uma unidade, é possível submetê-los a operações de substituições. Entretanto, a substituição também pode operar sobre elementos não segmentáveis, como é o caso dos traços distintivos que compõem os fonemas. No fonema B, por exemplo, reconhecem-se os traços de oclusão, bilabialidade e sonoridade. O traço de oclusão refere-se ao modo como ocorre a saída do ar. Então, há uma total oclusão da saída da corrente de ar e depois, posteriormente, uma abertura completa para que ocorra essa saída. O traço de bilabialidade diz respeito ao modo como esse fonema é produzido no que se refere aos articuladores. Então, por exemplo, a bilabialidade indica que ocorreu a proximidade do lábio superior e inferior para a produção do fonema. O traço de sonoridade diz respeito à vibração ou não das cordas vocais no momento da produção do fonema. Então, o fonema B, por exemplo, ele é produzido com vibração de cordas vocais. O fonema P, por exemplo, é produzido sem a vibração das cordas vocais. Esses traços não são segmentáveis, embora sejam identificáveis e substituíveis. Um exemplo, pode-se substituir o traço de mais sonoridade em B pelo traço de menos sonoridade e obter-se o fonema P. Feitas essas considerações, vamos agora tratar dos níveis de análise linguística. Vamos abordar desde o nível fonemático, do fonema, o nível mais inferior de análise a que se pode chegar pelo procedimento de segmentação, até o nível ulterior, o nível da frase. Se tomarmos por base o signo linguístico, é possível segmentá-lo em dois níveis inferiores de análise. O nível do fonema ou nível fonemático e o nível do morfema ou nível morfemático. Vamos ver o que é o fonema. O fonema é a menor unidade destituída de sentido da cadeia falada a que se pode chegar por segmentação. Cada língua apresenta em seu sistema um número limitado e restrito de fonemas, entre 20 e 50, conforme a língua, que se combinam sucessivamente ao longo da cadeia falada para constituir os significantes das mensagens e se opõem segmentalmente em diferentes pontos da cadeia da fala para distinguir as mensagens umas das outras. Sendo esta sua função, o fonema é seguidamente definido como unidade distintiva mínima. Um exemplo em português: o fonema A se opõe a I, E, U, O, conforme demonstra a série mínima vala, vela,
vê-la, vila por um lado, e a série paz, pós, pôs, pus por outro. Vamos ver agora o que é morfema. O morfema é, numa certa acepção, uma parte da palavra ou de um sintagma que indica a função gramatical no enunciado. Na terminologia distribucional, por sua vez, o termo morfema designa a primeira unidade portadora de sentido, o menor elemento significativo individualizado no enunciado, que não se pode dividir sem passar ao nível fonológico. Se o signo pode ser segmentado nesses dois níveis inferiores de análise, tanto o fonema quanto o morfema se definem como unidades particulares do nível superior que os contém, no caso a palavra enquanto signo linguístico. Vejamos o alcance dessa afirmação. O nível fonêmico. Quando decompomos um signo, não obtemos imediatamente unidades de nível inferior, mas segmentos formais da unidade em questão. Assim, ao decompormos o signo sala em S-A-L-A, temos 4 segmentos, mas nada de início nos garante que eles sejam unidades fonemáticas, isto é, fonemas. Para se ter certeza, é preciso recorrer a outros signos para ver se esses elementos ocorrem e podem ser segmentados da mesma maneira. Por exemplo, podemos dizer que S é um fonema do português porque também integra sal, S-A-L, integra cela, S-E-L-A, e assim por diante. O mesmo raciocínio estende-se aos elementos A e L. Nesse sentido, apenas podemos definir um fonema tomando-o em relação a um nível superior, o nível morfêmico. No caso dos morfemas, tomados em relação ao signo, essa exigência também é válida. Em comprei, compre-ei, apenas podemos dizer que o segmento ei é um morfema verbal que expressa sentido de primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, porque esse mesmo segmento aparece em outros verbos, como em chorei, amei, cantei, etc., expressando o mesmo sentido. Com base nisso, é que Emily Benveniste afirma que uma unidade será reconhecida como distintiva num determinado nível se puder identificar-se como parte integrante da unidade de nível superior. Em outras palavras, fonemas e morfemas só podem ser definidos enquanto tais se forem elementos constitutivos de um nível superior, o nível do signo. Mas se a palavra, enquanto signo, pode, por um lado, ser decomposta em unidades de nível inferior, por outro, ela também pode, por desempenhar uma posição funcional intermediária, compor a título de unidade significante um nível superior, o da frase. Nesse nível, entretanto, as relações não se dão da mesma maneira. Os níveis do lexema e da frase. A palavra é um constituinte da frase e efetua a sua significação, mas não necessariamente aparece na frase com o mesmo sentido que tem como unidade autônoma. Assim, de acordo com Benveniste, a palavra pode ser definida como a menor unidade significante livre, suscetível de efetuar uma frase, ao mesmo tempo em que ela mesma é efetuada por fonemas. A frase, por sua vez, não é uma palavra mais longa ou mais complexa. Ela se realiza em palavras, mas as palavras, apesar de formarem a frase, não são seus segmentos, porque uma frase constitui um todo que não se reduz à soma de suas partes. Assim, a frase não representa simplesmente um degrau a mais na extensão do segmento considerado. Na verdade, com a frase, transpõe-se um limite, entra-se num novo domínio, o domínio da língua enquanto instrumento de comunicação. E isso ocorre por vários motivos. Um deles é o fato de a frase possuir constituintes, mas ela mesma não ser um constituinte de um nível superior. A frase é um predicado,
e todos os outros caracteres são secundários quando se considera isso. Pouco importa o número de signos que compõem a frase, há inclusive frases de apenas uma palavra. Também não faz diferença a presença ou não de um sujeito junto ao predicado, porque o predicado se basta a si mesmo. Reconhecido isso, é possível perceber as diferenças existentes entre os elementos próprios dos níveis inferiores de análise e o do nível da frase. Os fonemas, os morfemas, as palavras, lexemas, podem contar-se. Existem em número finito. As frases, não. Os fonemas, os morfemas, as palavras, lexemas, têm uma distribuição no seu nível respectivo, o emprego no nível superior. As frases não têm nem distribuição nem emprego. Um inventário dos empregos de uma palavra poderia não acabar. Um inventário dos empregos de uma frase não poderia nem começar. São essas diferenças que levam Benveniste a concluir que, com a frase, deixa-se o domínio da língua enquanto sistema de signos e entra-se num outro universo, o da língua enquanto instrumento de comunicação. O funcionamento da língua no nível do lexema. Benveniste abordou a problemática dos níveis de análise linguística, enfocando primordialmente os procedimentos que constituem a relação imbricada entre eles. Vamos agora enfocar o funcionamento da língua em um dos níveis linguísticos elencados pelo autor, o nível do lexema ou nível do léxico. Para tanto, iremos apresentar uma análise de uma piada feita pelo linguista brasileiro Ciro Pocente, no livro Os Humores da Língua, Análises Linguísticas de Piadas. Em um dos capítulos desse livro, Pocente faz uma classificação das piadas com base no nível linguístico, ou seja, com base no mecanismo linguístico que é posto em causa de maneira central. O intuito do autor não é propriamente fazer uma classificação das piadas, mas elucidar alguns dos mecanismos linguísticos envolvidos nas piadas e responsáveis, em alguma medida, pelos efeitos de humor. Vamos conhecer duas de suas análises. Piada lexical. Para abordar o funcionamento da língua no nível do léxico, Pocente analisa uma piada que foi citada por Freud em um de seus escritos. Um conhecido especulador da bolsa, também banqueiro, caminhava com um amigo na principal avenida de Viena. Quando passaram em frente a um café, disse: "Vamos tomar alguma coisa?" Mas o amigo conteve: "Mas, Herr Hofrat, a lugar está cheia de gente." Nessa piada, o mecanismo linguístico envolvido no jogo de humor é a ambiguidade de um item lexical, isto é, o duplo sentido da palavra tomar, que pode ser compreendido aqui como beber ou apossar-se de. Mas as piadas lexicais não necessariamente se baseiam na ambiguidade. Para deixar claro que há outras facetas no humor lexical, Pocente analisa uma outra piada que funciona como uma espécie de pegadinha, baseada numa forma especial de consideração das palavras, falar sobre as próprias palavras. Vamos ver um caso desse. Um amigo perguntou para o outro: "Como se escrevia farmácia antigamente?" "Com PH", respondeu. "E hoje?" "Com F." "Não, hoje se escreve com H." Nesta piada, produz-se humor porque o ouvinte é levado a pensar que a segunda pergunta que você vê na tela, "e hoje?", significa "e como se escreve a palavra farmácia hoje, isto é, atualmente?". Tudo parece indicar, então, que hoje se opõe a antigamente, mas depois se descobre que a pergunta é mesmo como se escreve a palavra hoje. Todas essas colocações feitas a respeito dos níveis de análise linguística e essas duas análises que apresentamos nos possibilitam perceber que há mais coisas na língua do que imaginamos. E é nesse sentido que Emily Benveniste afirma que um linguista, ao se propor a analisar a língua, inevitavelmente se depara com sua complexidade. Por esse motivo, para que a análise se suceda, parece ser essencial que se estabeleça uma diferença de nível de análise entre os fenômenos passíveis de serem estudados. Eu indico para vocês a leitura de dois textos.
Um deles é um texto de Emily Benveniste, intitulado Os Níveis de Análise Linguística, que foi publicado no livro Problemas de Linguística Geral 1, do mesmo autor. Um outro texto que eu indico para leitura é o livro Os Humores da Língua, Análises Linguísticas de Piadas, de Ciro Pocente. Neste livro, há um capítulo em que o autor faz uma análise das piadas, mostrando o funcionamento linguístico em vários níveis de análise. E mostra alguns dos níveis de análise de que tratamos aqui hoje, além de outros. Então, essas duas leituras vão possibilitar que vocês compreendam melhor essa noção de níveis de análise linguística. Bons estudos!